ou você super vai com a cara dele, ou você já chorou por conta dele no chuveiro, ou você simplesmente finge que ele não existe. Conhece! Mas vem cá entre nós, a gente sabe que uma hora ou outra ele vai bater na nossa porta. Bem, é ele mesmo, o grande vilão, ou muitas vezes o crush problemático da nossa geração, o Enem. Tipo assim, sabe aquela clássica cena do filme Meninas Malvadas, quando todo mundo tem uma opinião pra dar sobre a Regina George? Como é que eu posso começar a explicar a Regina George? A Regina George é perfeita! Ela tem 2 bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por $10.000. Soube que ela faz comerciais de carro no Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado. Bem, aqui no nosso universo, quem dita as regras não é a desquerida da Regina não, é simplesmente o Enem. É ele quem dita quem entra ou não no rolê da faculdade. Eu sou inevitável. Oi, School Friends! Eu sou a Lisa Nota 10 e se você, assim como eu, tá aí tentando sobreviver à adolescência, se descobrir, estudar e ainda de brinde, lidar com o Enem, então fica comigo, fica calmo que eu tenho uma notícia muito boa. Aqui no Nota 10, a gente não só descomplica o Enem, mas a gente também tenta transformar o caos em meme. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porque a gente sabe que se vira meme, pode ser mais fácil de lidar. Ah, School Friends, vocês querem saber como eu estudo? Bem, depende do dia. Mas já que a gente é parceria, eu vou te contar um segredinho. Quem pode responder essa pergunta é o nosso professor convidado de hoje. Preste atenção. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa TCM Nota 10. Mais um ano trazendo para vocês qualidade dessa preparação da reta final de quem vai fazer o Enem. Eu sou Milene Lima, professora da área de linguagens, estou aqui para falar com vocês sobre literatura no Enem. Então vamos comigo. Seguinte pessoal, todos os anos nós preparamos material, dicas importantes para vocês que estão aí se preparando e revisando nessa reta final, e esperamos que vocês tenham estudado ao longo do ano, certo? E separamos algumas dicas importantes, conteúdos que nós achamos necessários para essa reta final, para vocês darem um reforço, dicas importantes, conteúdos e principalmente falando também das estratégias dessa prova. Sempre que a gente fala aqui sobre Enem, acredito que vocês que vêm acompanhando em anos anteriores ou vocês que assistem ao quadro do programa Nota 10, já sabem que nós falamos de assuntos que mais caem, falamos de resolução de questões, estratégias importantes para vocês utilizarem e falamos geralmente de uma coisa muito importante, estratégia em relação ao padrão da prova. A prova de linguagens, por exemplo, que é uma prova que tem 45 questões, é uma prova que se coloca ali no primeiro dia como uma prova um pouco cansativa, eu sei, em virtude da quantidade de textos que vocês têm para ler, fora a prova de humanas e a redação. Então me diga, se você não estiver preparado, como vocês vão aguentar essa maratona? Tanto a preparação psicológica, mental, física e a gestão de tempo. E sobre essa gestão de tempo, eu quero direcionar para a minha área, nesse caso agora, a área de linguagens, especificamente a disciplina de literatura. A prova de literatura, o que é que o Enem cobra? Todo mundo reclama todo ano, as questões são muito difíceis e não é falácia, pessoal. Se vocês procurarem aí o ranking das questões em relação a nível médio, fácil e difícil, vocês vão perceber que as questões de literatura e de artes no Enem, elas geralmente são questões de nível médio a difícil. Isso vai complicar a minha vida? Não, porque nós estamos aqui para ajudar vocês, certo? Então, me acompanhem. Eu quero que vocês observem inicialmente aí algumas características sobre o texto literário. Texto literário, nós precisamos entender que ele é um texto que se configura em formato, em conteúdo, diferente de um texto não literário. Então, a primeira coisa que vocês devem reforçar é esse entendimento de que o texto literário ele tem características próprias
desse texto que é obra de arte, que é fruto da arte literária, que é fruto de uma concepção artística, diferente de textos não literários, como textos jornalísticos, por exemplo, tá? Uma notícia, ela se configura bem diferente de uma crônica, embora ambas possam falar do mesmo assunto, já que notícia fala sobre informações que acontecem nas cidades, na população de maneira geral, na sociedade de maneira geral, trazendo sempre fatos novos para informar a essa sociedade. Mas existe ali uma linguagem predominantemente denotativa, existe uma objetividade, porque a finalidade da notícia é informar ao máximo de pessoas aquele conteúdo, aquele fato ou informação de maneira clara, direta e objetiva. Enquanto uma crônica, que é um gênero textual literário, ela pode falar sobre o mesmo assunto da notícia, e na maioria das vezes vai acontecer isso, visto que o Brasil tem fama dos nossos bons cronistas utilizarem muitas vezes a matéria de jornal, a reportagem e ou a notícia como assunto, pegando emprestado ali o assunto, para fazer suas crônicas. Por quê? Porque crônica é um gênero literário que tem por característica narrativa o olhar sobre as coisas do cotidiano, os fatos do dia a dia. Mas o jeito que esse autor ou autora vai contar esse fato numa crônica é extremamente diferente do jeito que um jornalista ou uma jornalista vai contar isso numa notícia, certo? Portanto, primeiro, entender que o texto literário tem características próprias. Colocando aí na tela para vocês algumas dessas características que eu quero que vocês me acompanhem enquanto eu vou explicando, tá? Primeira delas fala sobre plurissignificação. O nome, a nomenclatura aí, pessoal, já nos diz muita coisa, né? Pluri, várias, muitas. Significação, capacidade ou possibilidade desse texto literário assumir diferentes significados, possibilidade de diferentes interpretações, e para isso há uma valorização ou a predominância da linguagem que a gente chama de figurada ou linguagem conotativa, que é o oposto da linguagem denotativa. Na linguagem denotativa, nós temos as palavras usadas com objetividade, palavra tal qual o seu sentido dicionarizado, vamos dizer assim, o seu sentido primário, enquanto as palavras na linguagem figurada tendem a ter a criatividade, perpassar pela criatividade, pela imaginação, pela subjetividade e, portanto, não dizer as coisas da maneira óbvia, direta e objetiva, e sim figurada, certo? Segundo pontinho aí, nós temos a característica da ficcionalidade. O texto literário, eles vão se basear, os textos, na verdade, de maneira geral, vão se basear em fatos reais, muitas vezes, mas eles são sempre fruto de uma ficção. Por exemplo, se eu vou escrever um texto, um conto, e eu vou escrever um conto sobre a invasão do bando de Lampião em Mossoró, certo? Eu vou pegar um fato histórico para escrever meu conto, mas o meu conto é fruto da minha criatividade, da minha imaginação e originalidade. Então, é um texto fictício. Por ser um texto literário, ele é obra da ficção, ainda que ele utilize um fato real, como é o caso da chegada da invasão do bando de Lampião a Mossoró, expulsos, inclusive. Nós temos aí um fato histórico como base, mas ainda assim o conto é um texto literário. Então, ele é fruto da ficção. Então, essa característica da ficcionalidade. De olho aí na tela, pessoal. Em outras palavras, o alcance da escrita vai ultrapassar para além do real. Eu posso me basear na realidade, eu posso recriá-la, eu posso reinventá-la, eu posso ultrapassá-la, tá certo? Terceiro pontinho aí é que o texto literário, geralmente, ele vai apresentar esse aspecto da subjetividade, ou aspecto subjetivo do texto. O texto apresenta normalmente o olhar pessoal do artista, suas experiências e emoções. Por quê? Porque o texto é um conjunto, ele é resultado de um conjunto, muitas vezes, de crenças, de experiências pessoais, de valores sociais, de valores relacionados ao momento histórico em que esse autor ou autora está inserido. Por isso, é importante que nós tenhamos também esse olhar para a biografia, o momento histórico, qual é a relação disso na produção daquele texto. Alguns autores em especial têm parte da sua vida, parte das suas experiências pessoais, parte da sua biografia, como parte também da sua obra literária.
E aí, por isso, nós passamos o ensino médio inteiro estudando todos os movimentos artísticos literários para compreendermos não só o momento em que se inserem, como as características daquele autor ou autora e também as experiências, crenças, valores pessoais colocados ali a partir de cada autor ou de cada momento, certo? O último tópicozinho aí sobre texto literário, nós estamos falando sobre ênfase na função poética da linguagem. Para explicar isso para vocês, eu não posso deixar de relembrar as 6 funções da linguagem, que vocês já estudam em língua portuguesa, em interpretação textual. Provavelmente minha amiga Isabela Jade já vai revisar isso com vocês. Na prova de linguagens, vocês sempre vão reforçar esse assunto. Vou falar bem rapidinho aqui. São 6 funções da linguagem. Cada função da linguagem, ela se baseia num elemento da comunicação. Aí vamos lembrar os 6 elementos da comunicação? Emissor, enunciador é quem está produzindo ou falando, produzindo texto, produzindo enunciados, ou seja, é o emissor daquela mensagem, certo? O referente é o público-alvo, o leitor, a pessoa a quem se dirige aquele texto, tá certo? Por exemplo, agora vocês são o meu público-alvo e, portanto, são os meus receptores e aí eu dirijo a minha linguagem muitas vezes para vocês, tá? O referente, que é o terceiro elemento da comunicação, que a gente pode chamar também de assunto ou contexto. E o quarto elemento nós temos o código. O código é o sistema linguístico utilizado para se comunicar, o tipo de linguagem e ou o idioma usado para se comunicar. E por último, não menos importante, nós temos, falei emissor, receptor, falei o referente, falei o código e nós temos ainda canal e mensagem. O canal é o meio físico que nós usamos para interagir, para produzir o enunciado, para veicular o enunciado. E, por último e não menos importante, nós temos a mensagem, que a mensagem é o texto em si, o que é falado, o que é pintado, o que é desenhado, o que é produzido. Então, cada um desses elementos da comunicação tem como prioridade, né, vamos dizer assim, colocar esse elemento em foco. Cada uma das funções da linguagem vai priorizar, aliás, um desses elementos da comunicação. Então, quando nós dizemos que o texto literário ele tem ênfase na função poética da linguagem, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Ou melhor, estamos afirmando, não querendo, afirmando. Eu quero dizer, então, para vocês que se a função poética é predominante, é porque existiu ali uma valorização estética da mensagem. O que é valorização estética da mensagem? Quer que isso tenha a ver com beleza, procedimento estético ou coisa do tipo? Não, aqui nós estamos falando de texto, de linguagem, tá? E estética nesse conceito seria uma valorização especial, figurada, conotativa, mais caprichada da mensagem. Por exemplo, voltando à história da comparação entre notícia e crônica. Na notícia, alguém vai dizer, assaltante preso em flagrante na rua tal, homem foi pego graças à população que o deteve com uma linha no chão. Uma história absurda que eu pensei agora. Uma linha, vamos dizer que colocaram para esse homem cair. E vamos dizer que de repente isso vira assunto de um poema ou de uma crônica. E aí alguém vai dizer, uma linha no chão. Havia uma linha no chão. Uma linha no chão, que nem uma pedra no meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Uma linha suficiente para deter o ladrão. Pronto, criei isso agora. Agora pronto, que rima sem futuro foi essa minha. Mas enfim, deu para vocês entenderem que o mesmo assunto, ele pode ser dito de uma maneira subjetiva, figurada. E o que é que tem de poético em alguém dizer com a linha no chão deter o ladrão? A questão do ser poético aí, pessoal, eu quero que vocês guardem bem essa informação, é o cuidado estético com a mensagem. Ou seja, eu poderia ter dito isso de maneira clara, direta e objetiva. Mas não, eu escolhi rimar, eu escolhi fazer um trocadilho, eu escolhi usar um recurso da linguagem, uma rima, um ritmo ou outra figura de linguagem qualquer. Então, quando existe a função poética como predominante num texto, significa que quem produziu esse texto fez um bom uso da linguagem figurada e ou de aspectos que tornam aquela mensagem esteticamente valorizada, bem trabalhada. Por exemplo, isso pode acontecer também na publicidade. Sabe quando vocês passam num lugar e percebem no outdoor, por exemplo, uma mensagem muito impactante, geralmente associando ali cores impactantes, letreiro impactante, chamando a atenção, às vezes criando um jogo de palavras com uma frase que é uma trend do momento, alguma coisa do tipo, vinculada às redes sociais, por exemplo.
Quem produz aquela mensagem vai pensar principalmente em como impactar esse público-alvo, mas vai pensar em não dizer as coisas da maneira tão óbvia. Vai elaborar esteticamente a sua mensagem. Então, a função poética, embora ela esteja muito presente, na maioria das vezes, nos textos literários, sendo eles do gênero poema ou não, tá certo, pessoal? Mas elas podem aparecer também, a função da linguagem poética, pode aparecer também em outros formatos de textos, de gêneros textuais, tá bom? Mas é bem verdade que no texto literário quase sempre ela é presente, quase. Em linguagem, nós dizemos que não há como generalizar. Por quê? Porque de repente você abre a prova, tem uma poesia, ou melhor, tem um gênero textual poema, porque poesia é o conteúdo que você vai alcançar interpretando esse poema, e de repente, na resposta daquela questão, não era predominante a função poética da linguagem. Aí você diz, hoje, professora Milene disse isso, não sei o que, não generalize. Observe bem o texto oferecido, o comando da questão e se o trecho em análise realmente tinha predominância dessa função. Mas é claro que por ser poema, quase todos eles vão ter, sim, a função poética pela própria feitura desse formato de gênero literário. Tá certo, pessoal? Avancemos aqui, vamos embora. Como o Enem cobra literatura? Tem gente que acha difícil, tem gente que acha que só cai modernismo, só cai romantismo, só cai quinhentismo. De verdade, é fato que alguns movimentos literários eles se repetem mais, como o modernismo, como o romantismo e alguns aspectos do quinhentismo. Mas quem estuda Enem há um certo tempo, vocês já devem ter prestado atenção ao longo do ensino médio de vocês ou com as dicas que os professores de vocês em sala de aula dão para vocês, que a gente não pode se amarrar só um movimento, ação estética, principalmente porque pode cair bastante literatura contemporânea. E literatura contemporânea, por exemplo, ela não tem uma estética X, uma escola literária que a gente diga, os padrões são esses. Pode beber da fonte de diversos movimentos literários anteriores, certo? Mas eu preciso sim revisar esses movimentos, todos eles como forma de reforçar nessa reta final o meu embasamento, principalmente porque existe uma habilidade da competência 5, que é a competência que cobra especificamente literatura, que vai exigir conhecimento relacionado diretamente ao contexto de produção daquela escola literária. Tá certo, pessoal? Então, como é que o Enem cobra? Professora, se são 45 questões e a matriz da prova do Enem, a matriz de linguagens do Enem, ela tem 9 competências de linguagens. Então, significa que a cada 5 questões distribuídas ali na prova, em ordens diferentes, é claro, numa prova de 45 questões, significa que eu tenho 5 questões para cada competência, certo? Inclusive a competência 2, que é a competência que fala de língua estrangeira moderna. Então, por isso que tem lá 5 questõezinhas de inglês ou de espanhol, dependendo do código que você escolheu, ou seja, do idioma, tá certo? Mas quer dizer que se tem uma competência para o texto literário, eu só vou ter 5 questões de literatura? Calma, não é bem assim. Vocês vão ter 5 questões que vão cobrar especificamente conteúdo sobre literatura. Mas a prova, ela é usada, distribuída, com textos diferentes para fazer outras perguntas. Então, o texto literário ele pode servir de suporte para outras competências que não seja competência de literatura. Professora, bagunçou tudo, agora não entendi mais nada. Calma. Por exemplo, digamos que crônica, né? Estávamos falando de crônica, que é gênero literário. Cai uma questão sobre crônica, perguntando uma característica da crônica. Não estava perguntando nenhum aspecto literário exatamente, nada sobre aquela escola literária e o autor ou autora que escreveu, mas perguntou a característica diretamente da crônica. Provavelmente é uma questão lá de competência 1. Então, veja, usou um texto literário, mas para fazer uma outra pergunta. Por isso que eu não vou dizer a vocês que vai cair só 5 questões de literatura. Vão cair só 5 questões especificamente de literatura. Especificamente, aliás, de literatura. Ou seja, 5 questões que cobram o texto literário, seus aspectos, contextos, escolas literárias e ou procedimentos de construção ou valores. Mas que o texto literário ele pode e vai ser usado como suporte textual para fazer outras perguntas
em outras competências ao longo da prova, tá certo? Portanto, lê. Ler nunca é demais, minha gente. Vamos lá. Como é que o Enem cobra a literatura especificamente? Por meio da competência 5, que está aí na tela para vocês. Eu quero que vocês de casa me acompanhem cuidadosamente na interpretação desse conceito do que é a competência 5 da matriz de referência de linguagens do Enem, tá certo? Diz que eu tenho o quê? Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens. Professora, por que diz das linguagens? Porque nós temos diversas formas de expressão e de comunicação. Portanto, linguagens no plural, diversas formas de se expressar, ok? Relacionando textos com os seus contextos, mediante a natureza, a função, a organização, a estrutura dessas manifestações literárias, de acordo com as condições de quem produziu e para quem se produziu, ou seja, de produção e de recepção. Vixe Maria, o conteúdo é muito grande, não entendi nada desse enunciado, também sem desespero, porque nós estamos aqui para resolver, não para complicar. Então vamos lá. Foco na tela aí de novo para vocês. Nós temos 3 habilidades relacionadas à competência 5. Então, se eu já venho estudando literatura, ou ao longo do meu ensino médio, ou quem está se preparando pós-ensino médio, venham revisando conteúdos relacionados à literatura. E agora eu pego esse conteúdo, eu pego esse conhecimento, aliás, que é estratégico, que é direcionado para resolver melhor a prova. Como eu falei para vocês no iniciozinho da aula, tem muito a ver com estratégia de resolução de questão e gerir esse tempo na hora da prova. Mas é claro, se eu tiver estratégia de resolução de questão e gerência de tempo e não souber nada de literatura também, esqueça tudo, porque só estratégia não vai resolver nada. Mas, se eu venho estudando literatura e eu tenho noção dessas estratégias e gerência de tempo, aí sim eu tenho muito mais condição de tirar uma boa nota, tá certo? Vejamos, habilidade 15, 16 e 17. Nós vamos focar hoje mais em especial em parte dessa habilidade 15. Professora, por que em parte? Porque essa habilidade 15, olhem aí na tela o conceito dela. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos no contexto histórico, social e político. Vocês estão vendo que eu grifei algumas palavras em negrito aí para chamar a atenção de vocês. Basicamente, essa habilidade exige que o candidato, que a candidata tenha o seguinte: tenha essa habilidade de relacionar, de fazer uma boa relação estabelecendo o texto literário com o momento em que ele foi produzido, que é isso, contexto histórico, social e político. É eu saber, por exemplo, que esse texto que foi escrito no século XIX, século XIX, já sei. Pode ser romantismo, pode ser realismo, pode ser naturalismo, pode ser do simbolismo ou do parnasianismo. Então, no século XIX, por exemplo, no Brasil, a produção literária foi gigante e a gente tem aí diversos movimentos literários acontecendo no mesmo século, não exatamente todos em um período concomitante, certo? Mas eu saber reconhecer quando aquele texto foi feito, quem foi que fez, como era a história política, o contexto social do Brasil naquela época, me ajuda bastante, porque é exatamente isso que a habilidade 15 vai exigir de vocês. Eu vou falar um pouco mais dessas outras habilidades nas nossas próximas aulas, habilidade 16 e habilidade 17. Mas hoje, estou colocando aqui para vocês especificamente o estudo da habilidade 15. Primeiro eu fiz aí uma introdução para a gente relembrar aspectos do texto literário e agora vamos lá. Se é uma habilidade que eu preciso estabelecer relação entre o texto literário e o momento em que ele foi produzido, então vamos lá. Nós temos aí na tela para vocês um resumo de uma linha literária. É claro que alguns movimentos aí, pessoal, eles têm como se fossem ramificações. Por exemplo, o romantismo tem a divisão do estudo da poesia romântica em 3 gerações e a prosa romântica, os tipos de romance feitos na época, por exemplo, certo? Os tipos de romances. Mas, para além das ramificações que a gente vai conversar ao longo das aulas aqui com maior detalhamento, eu quero que vocês observem o seguinte. Só em vermelho, nós temos aí características, movimentos literários, aliás, ligados à literatura portuguesa,
que foi a nossa primeira referência, trovadorismo, humanismo e classicismo, que a gente vai reforçar todos eles na próxima aula. Em amarelo, eu destaquei para vocês a era colonial da literatura brasileira. É o período em que o Brasil ainda é colônia de exploração portuguesa, certo? E em verde, vocês veem aí na tela, a parte que representa já a era nacional da literatura brasileira. Então, vocês que estão aí em casa vão ter agora a tarefa de reforçar esses movimentos. Mas vamos ver, então, como é que uma questão de habilidade 15 pode nos cobrar o entendimento dessa habilidade, como é que o Enem faz isso. Eu tenho aqui para vocês um soneto de Augusto dos Anjos, texto conhecidíssimo do repertório nacional literário, que é a Psicologia de um Vencido. Estratégia que eu dou para vocês, comecem sempre pelo enunciado, depois retornem ao texto. Por quê, professora? Porque quando você lê primeiro o enunciado, você foca no que a pergunta exige de você, e aí sim você pode procurar no texto com mais rapidez e mais propriedade, principalmente. E ganha tempo, obviamente. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição que é designada como pré-modernista. Quando vocês estiverem fazendo a prova, já grifa esse negócio aí, pré-modernista, certo? Com relação à poética e à abordagem temática, ou seja, a abordagem do assunto, presentes nesse soneto, identificaram-se marcas dessa literatura de transição. Você não já grifou aí pré-modernismo ou pré-modernista? Você já sabe que na literatura brasileira, o pré-modernismo é considerado uma literatura de transição. A mudança, a passagem, a transição entre os 4 últimos movimentos literários que aconteceram no século XIX para a chegada do modernismo. Nós discutimos bastante isso em aula. A produção pré-modernista ela é tão rica que ela merecia, inclusive, ser escola literária. Mas quem categorizou, quem determinou, denominou, assim chamou de literatura de transição. É a passagem, é a mudança que traz, ora, aspectos de movimentos anteriores do século XIX, ora, antecipa aspectos que ainda serão melhor vistos no modernismo, certo? E aí a gente tem o texto. Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Augusto dos Anjos, o próprio enunciado já disse que é um texto de literatura pré-modernista. Augusto é o único representante da poesia pré-modernista no Brasil, inclusive. O texto está no formato, acredito que deu para vocês verem aí em tela, de soneto, que tem a divisão de 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, aliás. 2 quartetos e 2 tercetos. E aí a gente tem uma linguagem que fala, ora, de decomposição da carne humana, dos vermes que vão comer, né, ajudar a decompor essa carne. Tem uma linguagem que fala de cientificismo do carbono, do amoníaco, relacionando a química, por exemplo. Tem uma linguagem que, ora, é bem pessimista em relação à própria condição do ser humano. Então, a gente tem elementos tanto formais quanto temáticos diferentes, que nos leva à seguinte resposta, observem aí na tela. O que é que marca esse soneto como característica dessa literatura de transição? E aí a gente tem a letra D dizendo o seguinte: a manutenção de elementos formais. Que elementos formais? O formato de soneto, que ainda era um formato parnasiano, ligado ao clássico, ao rígido, às formas fixas, tem vinculadas então à estética parnasiana e do simbolismo, que também usou bastante o soneto, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. E aí a gente já tem agora uma linguagem expressiva diferente, trazendo inclusive temas apoéticos, que eram temas que não eram considerados próprios para a poesia. Então isso era uma novidade. Ao mesmo tempo que nós temos na linguagem desse soneto características do
naturalismo, cientificista, do simbolismo, mas a gente também tem característica do parnasianismo e antecipa a expressividade de linguagem diferenciada que ainda vai ser vista mais tarde. Portanto, ele tem características de sincretismo literário, passagem e mistura de estilos e, portanto, marcas dessa transição que foi a literatura modernista. Vejo vocês no próximo episódio do Nota 10. Um abraço. Oi, minha gente, voltei, meu povo, voltei mais uma vez. Eu, professora Milene Lima, trazendo literatura e como a literatura é cobrada no Enem para vocês que estão aí estudando nessa reta final, acompanhando o programa Nota 10. Vamos só lembrar um pouquinho o que nós já vimos na aula passada. Na aula passada eu expliquei para vocês o que é o texto literário, especificando algumas características que lhes são próprias e diferenciando dos outros gêneros, como jornalísticos e ou informativos, por exemplo, certo? Nós falamos o que é essa competência 5, que é a competência da matriz de referência do Enem, que fala especificamente do texto literário e como isso pode ser cobrado, tá bom? Falamos também da importância de revisar e de estudar os movimentos da literatura brasileira, mas também alguns anteriores à literatura brasileira, que são referências ou as primeiras influências da literatura escrita em língua portuguesa, tá certo? E nós falamos também da competência, aliás, da habilidade 15 da competência 5, que é justamente a habilidade que cobra que você faça uma relação, estabeleça a relação entre o texto literário oferecido ali na questão e o momento da sua produção. O momento relacionando, então, ao contexto sócio, histórico, político em que aquele texto foi produzido. E aí eu prometi para vocês que nós iríamos começar uma espécie de revisão de cada movimento ou cada escola literária. É claro, pessoal, eu quero deixar aqui de maneira bem direta e objetiva para vocês que esses movimentos, essas escolas literárias, que também são assim chamadas, nós passamos 3 anos do ensino médio estudando, né? Em algumas escolas se antecipam e começam no 9º, mas o comum mesmo, mais normal, vamos dizer assim, é que se passem 3 anos ao longo do estudo dessa linha do tempo literário. E lembrando que estudar literatura não é só estudar movimento, estética, escola literária, não. A gente aprende muito sobre os textos, a feitura deles, o que é que eles transmitem, a expressão que eles passam. Nós nos emocionamos, né? Já diria o professor Antônio Cândido, excelente referência da teoria da literatura no Brasil, que a literatura ela precisa ser humanizadora. Um dos papéis mais fortes, mais importantes da literatura é essa capacidade de sensibilizar, de humanizar. Humanizar aquele que já é humano. Alguém pode pensar aí da sua casa, né? Oxe, mas a gente não já é humano e por que precisa se humanizar? Para vocês verem a que ponto nós chegamos, né? Já diria Carlos Drummond de Andrade. O que seria se Carlos Drummond de Andrade vivesse hoje em toda essa modernidade, já que ele se espantou ainda no século XX, o quanto nós estávamos robóticos e automáticos, não é? E sim, a capacidade de se sensibilizar, de se humanizar, de ter empatia, de ter esses valores humanos colocados ali em xeque à mesa, nem sempre elas estão à mostra. E principalmente porque nós vivemos sempre na correria, numa sociedade extremamente materialista, que busca muitos bens, a questão daquilo que eu posso acumular, do ter ao invés do ser, por exemplo. Então, sim, às vezes parece que nos falta essa humanização. E diante de tantas atrocidades, tanta coisa que a gente vê acontecendo, sim, a literatura ela entra como um fator importante, as artes de maneira geral, certo, pessoal? Mas o texto literário em si, como eu estava falando dele, ele parece ter sim essa função humanizadora, muitas vezes, como diria o professor Antônio Cândido. Então vamos lá. Nós temos aí então uma linha do tempo, que eu disse para vocês que eu vou revisar sucintamente, que como eu ia falando, nós passamos 3 anos de ensino médio para aprender, estudar, tudo isso. Então, é claro que em 20, 30 minutos de aula a gente não vai captar tudo o que é necessário. São apenas algumas dicas e características mais diretas que eu vou dar para vocês, para que vocês reforcem as anotações de vocês, revisem o quanto antes nessa reta final, tá?
Primeiro momento, esse momento que está aí na tela para vocês, só os pontinhos aí das palavras em vermelho, sem o destaque do verde ou do amarelo, nós temos o trovadorismo, o humanismo e o classicismo, certo? São 3 movimentos ou escolas ou estéticas literárias ligadas diretamente ao contexto europeu, em especial a Portugal. Então vamos lá. O trovadorismo, pegando aí a parte da Baixa Idade Média ainda, é um período, né, que a gente diz que nasceram ali as origens da literatura feita em língua portuguesa. É uma produção medieval que tem como contexto sócio-histórico ainda o feudalismo, modo de vida feudal, e há uma relação direta disso com essa historicidade, com o tipo de texto que é produzido na época, que é principalmente o texto das cantigas. Nessa época, no trovadorismo, inclusive recebe esse nome trovadorismo, e trovador era aquele que fazia a cantiga e recitava, por exemplo, e tem até algumas especificações em relação à classe socioeconômica a que cada um pertencia. Então, fazer trova ou trovar significava fazer versos. Em grosso modo, vamos dizer assim, fazer poesia, que naquela época não era chamada de poema, tá? O gênero literário cultivado ali principalmente eram as cantigas, divididas em 2 tipos de produção: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Lembrando, as cantigas líricas, aquelas que expressavam sentimento, certo? Eram as cantigas de amor e de amigo. Qual era a temática de cada uma delas? Vamos lembrar. As cantigas de amor têm ali a perspectiva de um eu lírico que devota seu amor incondicionalmente a uma senhora, que ele chama muitas vezes de minha senhora ou senhora, numa linguagem que na época ainda era o galego-português, né? A língua falada não era o português moderno ainda, era o galego-português, uma mistura da língua que se falava na Galiza e Portugal, ou seja, a Península Ibérica. E aí a gente tem a cantiga de amor com o eu lírico, esse personagem, essa persona criada pelos trovadores, que era alguém que submetia esse amor incondicionalmente a essa senhora, que geralmente era uma senhora nobre. Era uma senhora nobre, para piorar a situação, ainda era uma senhora casada, com quem ele não poderia ter nenhum relacionamento. E geralmente esse eu lírico representava um plebeu, alguém que não pertencia à nobreza, alguém que não pertencia à mesma classe socioeconômica dessa senhora. E, portanto, esse relacionamento era impossível, inviável, mas que ainda assim ele se mantém gentil, cortês, aí o chamado amor cortês, o amor por cortesia, pela gentileza. E a vassalagem amorosa. Lembra que eu falei que tem a ver diretamente com o contexto histórico? Se existia vassalagem entre o senhor feudal e os seus servos, por exemplo, para o eu lírico da cantiga de amor, a vassalagem amorosa é basicamente esse sentimento de submissão à sua senhora, certo? Como se a senhora fosse a senhora feudal em relação ao relacionamento deles e ele apenas um mero vassalo, certo? Cantigas de amor. O contexto dessas cantigas de amor são cantigas que circulam principalmente no ambiente nobre, aristocrático, elitizado, um ambiente provençal, veio lá da região do sul da França, de Provença, e que se espalha mais tarde pela Europa e Península Ibérica dentro do contexto europeu, claro. Já as cantigas de amigo, que também estou falando ainda aqui, pessoal, para não perderem o fio, das cantigas trovadorescas, que é a produção de poesia no trovadorismo. Lembrando que não havia separação do que era música e do que era poesia. Daí chamar-se de cantiga uma produção literária que misturava as duas coisas, uma vez que esses poemas, essas cantigas trovadorescas, sempre tinham um acompanhamento musical, certo? Vamos lá, e a cantiga de amigo, como era? A cantiga de amigo agora tem um eu lírico feminino. A persona em questão que fala ali na poesia, na cantiga, é como se fosse uma jovem, uma moça, que chora, que lamenta, ou que pergunta pelo seu amigo. Lembrando que a palavra amigo aí vai representar o amante, o ser amado, a pessoa a quem se ama, amigo. Portanto, já que nessa época não se usava o termo namorado, por exemplo, tá certo? E aí essa moça está reclamando, ou chorando, ou lamentando, ou perguntando por esse amigo que não voltou. Não voltou de onde? Foi para onde? Foi fazer o quê?
Na verdade, o contexto histórico que nós temos aí, muitos desses rapazes seduziam as moças de vilarejo em vilarejo, em cada vila que chegava tinha uma namorada diferente, prometia voltar, prometia casar, etc. e tal. Muitas vezes partia em meio às cruzadas, por exemplo, e não retornava. Não retornava por quê, professora? Ah, minha gente, aí só estando lá para saber, 2 motivos eu coloco em questão aqui, ou morria na guerra, ou não retornava porque era cafajeste mesmo, e enganava as moças. Então, essa moça, no poema, na cantiga de amigo, ela está ali como quem está perguntando por esse querido, esse desquerido ou querido, que foi e não voltou. Perguntando por esse amigo que a deixou, que fez promessas, e no meio dessas promessas deve ter pedido alguma coisa a mais, se é que vocês me entendem. E estamos falando de um contexto de idade média, ainda era baixa idade média. A mulher não era dada liberdade para quase nada, inclusive de se relacionar, menor que fosse o tipo de relacionamento, antes de um compromisso marital, de casamento. Então, essa moça, na linguagem da cantiga de amigo, né, que é uma persona, é um eu lírico criado aí, porque também não era dada a liberdade das mulheres escreverem, fazerem arte, essa persona criada aí, geralmente ela está desabafando. E está desabafando com quem? Ou com a natureza, ou com a divindade, com Deus, por exemplo. Então, comumente nessas cantigas de amigo aparecem também o elemento da personificação, que é uma figura de linguagem em que alguém trata ou um elemento da natureza, um animal, ou qualquer coisa que não é gente, se comportando como se fosse pessoa, gente, certo? Então, é muito comum, por exemplo, ai, ondas de mar de Vigo, se vires o meu amigo. Ou seja, conversando com as ondas do mar, perguntando por esse querido que não voltou, provavelmente, certo? Então, lembrando, cantigas de amigo, eu lírico feminino, e todo esse contexto que eu expliquei para vocês agora. Cantigas de amor, eu lírico masculino, uma origem elitizada, enquanto a de amigo tem uma origem mais popular, mais rural, vamos dizer assim, nos ambientes menos aristocráticos e nobres, tá? Enquanto a cantiga de amor tem esse ambiente mais elitizado, mais provençal, mas essas são as cantigas líricas. Lembra que eu falei para vocês que tinha as líricas e as satíricas? Satíricas vem de sátira, de satirizar, de fazer graça, piada, brincadeira ou crítica, certo? As cantigas satíricas era tipo assim. Eu queria falar mal de alguém. Eu queria esculhambar alguém, mas era idade média, né? A pessoa não podia sair por aí falando de qualquer jeito, porque podia até ser degolada. Então, tem toda uma questão aí. Então, existiam 2 formas de xingar, de brigar, de falar mal, de exaltar essa pessoa pejorativamente falando, que não seria uma exaltação. Ou se fazia uma cantiga de maldizer ou uma cantiga de escárnio. A de escárnio é aquela crítica sutil, por meio de ironias, dando umas alfinetadas a esse, a carapuça civil, não dizia o nome da pessoa, não mencionava e não usava um palavreado de baixo calão, tá certo? Já a cantiga de maldizer, o nome até já é mais carregado, é maldizer. É a cantiga em que vai se esculachar alguém e aí menciona o nome da pessoa. Às vezes saía lá, publicava em praça pública o nome completo. Dom fulano de Alcântara, não sei quem. Chamava muitas vezes de corno. É, gente, é sério. Eu sei que vocês estão em casa e estão achando, isso é aula de literatura, o que é que tem a ver com essa fofoca? Pois é assim que o pessoal atacava uns aos outros. Muitas vezes usando esse palavreado de baixo calão, depreciativo, mencionando o nome completo da pessoa, muitas vezes. Então, assim, a de maldizer é uma crítica escancarada, escrachada e com essa linguagem pejorativa e, portanto, com palavreado depreciativo. É claro que se você pegar uma cantiga dessa e comparar com certas coisas que a gente escuta por aí em pleno século XXI, certas músicas, outras coisas tal, você vai dizer, isso aí era palavrão, por exemplo, chamar uma mulher de feia, de velha, de louca, que inclusive eu continuo achando que é uma falta de absurdo um negócio desse, certo, pessoal? Mas para aquela época não era só um xingamento, uma ofensa ou uma discriminação, como hoje ainda é, mas era também uma forma de desonrar. Era tido como um palavreado obsceno, absurdo, né, para se referir a uma mulher chamando-a de feia, por exemplo, certo? Em virtude desse galanteio, dessa postura que prega o amor cortês nas cantigas de amor, por exemplo.
Então, a cantiga de maldizer, lembrem-se, crítica direta, nome da pessoa mencionada, palavras de baixo calão, conteúdo depreciativo. Cantiga de escárnio, crítica indireta por meio de ironias, arrodeios, o nome da pessoa não era mencionado e há uma linguagem mais ponderada, moderada, sem palavras depreciativas e de baixo calão, tá certo? Fora as cantigas, o trovadorismo produziu mais o quê enquanto texto literário? Enquanto tinha um pessoal fazendo cantigas, tinha outro pessoal também escrevendo prosa. E na prosa a gente tem uma vasta produção que vai perpassar o trovadorismo e vai chegar inclusive até o humanismo e classicismo. Prosa medieval. Nós temos os cronicões, que eram narrativas, histórias para contar a vida, os costumes dos vilarejos. Era como se tinha notícia do que acontecia nesses lugares, né, que eram muito afastados uns dos outros, então demorava para saber a filha de fulano de tal, casa, não sei o quê. Forma de fofocar também, vamos dizer assim. Mas de saber como era a vida nesses vilarejos, dos acontecimentos e costumes daquele lugar. Então eram os cronicões. As agiografias, que eram uma produção em prosa para fazer a biografia de personalidades consideradas santas, ou seja, a biografia de alguns santos, sempre caprichadas, valorizadas, como forma de destacar a vida deste alguém. Além dos cronicões e das agiografias, nós tínhamos também os nobiliários, que eram chamados livros de linhagem. O que é um nobiliário? Era um livro de linhagem de famílias nobres, por isso o nome nobiliário. Era então um texto feito sobre encomenda para contar a árvore genealógica, a vida inteira, a ascendência, de onde veio, quem era parente, quem não era dessa família nobre. Esses livros eram feitos geralmente, esses textos, por encomenda. Alguém da família nobre vinha lá para um historiador, para um escritor, e encomendava que se fizesse essa pesquisa da árvore genealógica. Se dizia que era para guardar ali a memória da família, etc. e tal, mas muitas vezes era para impedir casamentos que eles consideravam inadequados ou equivocados e impedir principalmente que pessoas que não pertenciam àquele ciclo familiar de nobreza ganhassem a herança. Tem dinheiro envolvido aí, né, gente? Tem que ter a ambição no meio da conversa. Enfim, então praticamente isso. E não menos importante, a prosa literária do trovadorismo tem um gênero super importante que não só feito neste período, mas como eu disse, perpassa o humanismo, classicismo e até os dias atuais inspiram outros gêneros da literatura, que eram as novelas de cavalaria. Conteúdo de histórias narrativas, né, ou seja, prosa literária narrativa, obviamente, e nós tínhamos histórias que misturavam aí a vida nesses ambientes bélicos, nesses ambientes de guerra, de exploração, desses cavaleiros que viajavam em tropas e mais tropas, sempre misturando fatos, historicidade, é claro, a ficção, às vezes com a pitada ali de mitologia, caprichando, é claro, para tornar a história mais interessante, tá certo? Vamos lá, chega o humanismo, a partir de 1418 mais ou menos, e o humanismo vai representar um período de transição da literatura feita na Europa. Justamente, por quê? Porque durante o trovadorismo, vou até ressaltar que eu não falei isso para vocês, a ideologia vigente da época era o teocentrismo, né? E é só vocês lembrarem do que estudavam em história, aquela pirâmidezinha bem arrumadinha lá no topo. Quem está no topo? Clero, a instituição religiosa, a Igreja Católica da época, por exemplo. E aí, durante séculos na história da humanidade, ela detém o poderio social, econômico, político de todas as coisas. E isso é um status de poder, pessoal, que determina, inclusive, como cada um deve se comportar, em quem deve escolher. Na verdade, as pessoas nem tinham ainda essa liberdade de escolha de seus representantes, né? E interferem na vida política, na vida social, na economia, em tudo. Então, usa-se a ideologia teocêntrica, porque o teocentrismo, como vocês devem saber, significa Deus no centro de todas as coisas, mas, na verdade, o clero, a igreja, a instituição religiosa, mandando em todas as coisas. Então, usa-se o nome teocentrismo, né, a ideologia teocêntrica. Por quê? Porque a religião era usada para explicar tudo, né? Então, em sala de aula eu costumo explicar isso bem direitinho para os meus alunos para não confundirem, porque muitas das ações que nós vemos durante esse período do trovadorismo, da Idade Média, a gente se pergunta,
Meu Deus, e o povo usava o nome de Deus para isso? Pois é, por isso que eu digo para vocês, ou seja, usa-se como manobra, vamos dizer assim, muitas vezes a religião para um domínio histórico, político, social e econômico. Por exemplo, um camponês ele tem que se contentar em ter uma vida às vezes miserável, mesmo trabalhando, plantando e servindo ao senhor feudal e morrer na penumbra, na miséria, porque a instituição fazia-o acreditar que aquela era a vontade divina, que ele não podia, por exemplo, ascender, mudar de classe social, ou se revoltar, ou protestar, ou se indignar, tá certo? Então, o humanismo vai representar a transição desse pensamento, uma transição não só de pensamento, mas uma transição também cultural, já recebendo aí as influências de uma nova forma de pensamento, de vida e de idade, né? Chegando à idade moderna, ao renascimento cultural. E aí nós temos uma passagem, uma transição. Nessa transição, então, saindo dessa ideologia teocêntrica para a antropocêntrica. Então, o humanismo, e o nome já destaca o ser humano, o olhar mais atento para as questões humanas, para a antropologia, para o estudo do próprio ser humano, sendo colocado no centro das atenções. Então, o humanismo vai representar essa transição, essa passagem. E, obviamente, ainda vai ter resquícios da literatura trovadoresca e antecipar um pouco do que se vai fazer no classicismo. Foi no humanismo, por exemplo, que em Portugal se conhece a figura de Gil Vicente, considerado o pai do teatro popular português, que trouxe para suas peças teatrais personagens comuns que não pertenciam à nobreza, por exemplo, população, o povo, trazendo também questões morais, trazendo questões a serem discutidas politicamente. E isso inovou o teatro de uma maneira que até hoje nós consumimos pessoas que foram influenciadas e grandes teatrólogos, grandes dramaturgos, aliás, se inspiraram em Gil Vicente. E a gente pode citar o nosso queridíssimo, maravilhoso, temperado com o tempero do Nordeste, que é Ariano Suassuna, certo? Então vamos lá. Depois do humanismo, classicismo. Classicismo em Portugal, vocês vão lembrar que acontece durante o período ali, passando pelas grandes navegações e depois a decadência dessas grandes navegações. Então, é o período que Portugal tem como maior nome, maior referência, Luís Vaz de Camões, que escreveu a epopeia Os Lusíadas. Para quem não lembra o que é epopeia, o gênero épico, lembrem-se de que a literatura, inicialmente, o estudo dela, divide ali 3 gêneros, certo? Desde os estudos aristotélicos. O gênero lírico, que diz respeito a formatos relacionados à poesia, poema, gênero poema. O gênero épico, que são as epopeias, que são grandes poemas narrativos em que se exalta a figura de um herói, de uma nação, de um lugar, por exemplo. E o gênero dramático, que são mais tarde os gêneros teatrais, tá certo? Então, o Camões escreveu a obra Os Lusíadas, destacando o povo português por meio da figura do Vasco da Gama. Enfim, para ninguém perceber qual é o meu time, né? Vou me zoar com isso, mas tudo bem. Bora lá. Então, a gente está acostumado, né? O ritmo é isso. Aceito as críticas. Então, pessoal, esse texto é utilizado para fazer uma grande homenagem ao povo português. Aí vejam só, está aí na tela, de 1527 mais ou menos a 1580. Nesse período, enquanto lá em Portugal, literatura classicista, etc e tal, parará, fazendo sucesso, aqui no Brasil os portugueses chegam para invadir o nosso território, né? Eu sei que a história tende a chamar, mas bons historiadores não tendem a chamar assim, não. Comumente, tradicionalmente, chama-se de descobrimento do Brasil, que nós sabemos que foi uma invasão portuguesa, não é? Então, esse período do quinhentismo, na tela aí mostrando para vocês, esses que estão grifados em amarelo, são períodos estéticos literários chamados de pertencente à era colonial da literatura brasileira. Era colonial da literatura, quinhentismo, barroco e arcadismo. Durante o quinhentismo, inclusive, é importante que eu diga isso aqui para vocês. O quinhentismo, teoricamente falando, ele não é considerado uma escola literária, um movimento artístico literário. Por quê? Vamos ter calma para explicar isso. O quinhentismo é um movimento, vamos dizer assim, movimento de produção textual. Ele é um período, gosto mais de dizer dessa forma, é um período em que são produzidos textos feitos por estrangeiros sobre o Brasil. Então, é o período em que tem a Carta do Pero Vaz de Caminha como documento de achamento, descobrimento do Brasil, a certidão de nascimento brasileira, assim chamada,
Enfim, se a gente tivesse os indígenas, os povos originários, contando a sua própria história, vocês acham que seria assim? Não, né, gente? Mas vamos lá, foco. Então, nós temos a Carta de Iperu Vaz de Caminha como o primeiro grande documento importante acerca do Brasil. Esses textos produzidos durante esse período, que não é escola nem movimento literário, período que a gente chama de quinhentismo, são textos produzidos com a finalidade informativa inicialmente e posteriormente com a finalidade catequética ou jesuítica, certo? Então, o quinhentismo, nós chamamos assim, ou encaixamos ali como linha do tempo literária, como manifestação literária, porque é a partir daí que surgem as origens da nossa literatura. E sim, são textos que têm uma qualidade, têm recursos estilísticos às vezes, mas são textos que não eram feitos com a intenção de se fazer arte. Eles tinham primeira finalidade, descrever, relatar, registrar historicamente e mandar essas informações para a coroa portuguesa, também fazendo uma espécie de propaganda da colônia para que as pessoas quisessem vir para cá colonizar esse novo mundo. Então a gente vai chamar esse tipo de literatura de viajantes, crônicas, cartas, registros, diários de navegação, relatos de viajantes. A partir de 1550, 55 mais ou menos, chega a Companhia de Jesus ao Brasil, para cumprir a missão que Iperu Vaz já tinha mencionado lá na carta, que era salvar esta gente, quando ele se refere aos indígenas, por não terem como religião o cristianismo. Então, na cabeça do ideário das pessoas daquela época, né, na visão eurocêntrica portuguesa de superioridade, porque eles tinham sim essa visão, achava-se que era necessário que os indígenas fossem catequizados. E a gente sabe que isso não é um projeto só de religiosidade daquela época, mas era um projeto político, porque era uma forma de dominação desse povo. E se eu domino, eu consigo explorar, se é que vocês me entendem. Então, a segunda parte dessa literatura quinhentista, ela é voltada para os textos da catequese, os textos jesuíticos, certo? E assim, a gente tem o primeiro movimento, que a gente sabe que não é movimento literário de fato, mas as origens da literatura feita no Brasil, não com intenção de ser arte, não feita por brasileiros, mas sim por estrangeiros acerca do Brasil. E aí depois a gente vai seguir com barroco, arcadismo, e eu encontro vocês no próximo programa, se Deus quiser. Um abraço. Estamos de volta, School Friends, e eu espero que vocês tenham aproveitado o intervalo pelo menos para beber água. Mas bora focar que agora é hora de mostrar que você tá afiado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Jairton Filho. Ano passado estive com vocês nesse programa chamado Programa Nota 10 e mais uma vez esse ano estou com vocês. Serei seu professor de História, ok? Então a partir de agora podem me chamar de professor. Nesse ano, pessoal, eu trouxe uma temática que cai muito no Enem, é bem recorrente, é justamente o período colonial. Tema importante, certo, que deve ser tratado com seriedade e que com toda certeza irá cair no seu vestibular esse ano que está chegando, né, galera? E aí, vamos comigo, fiquem tranquilos, tá? A gente vai ver tudo que geralmente cai, que realmente importa para o seu vestibular. Ok? E aí eu queria, antes de começar falando sobre o período colonial, gente, eu queria trazer um pouquinho sobre as características da prova de História dentro do Enem. Só passar aqui, pronto. Pessoal, infelizmente, por vezes a gente tem uma concepção de que História é só decoreba, né? A gente cresce aprendendo questões de decoreba, vamos decorar que ano, vamos decorar aqui um grande acontecimento, quando é que foi a independência do Brasil, blá, blá. Pessoal, não, certo? Não funciona assim. A gente tem que trazer a história para um movimento crítico de análise e outra coisa muito importante, gente, porque senão não funciona. A gente tem que dialogar a história com o nosso presente, tá bom? E é isso que o Enem quer de vocês. Porque não vai cair no Enem, meus amores, o quê? Quem foi que descobriu o Brasil? Claro que não, gente. A questão pode até pedir acerca da chegada dos portugueses aqui no Brasil. No entanto, ela vai cair de maneira contextualizada. A gente precisa problematizar isso. E outra questão, gente, é relacionar justamente com os problemas que a gente passa aqui no presente.
a história ela passa por um diálogo frequente, tá? A história não é uma ciência que estuda apenas o passado, já diria Mark Bloch, né? A gente estuda enquanto historiador o homem no tempo e no espaço. Okay? Então é importante vocês terem essa percepção a partir da análise. E o que é que o Enem quer de vocês? Que vocês analisem de maneira crítica e contextualizem isso a partir do que vocês aprenderam durante o ano. Tá? Então a gente vai para essa prática, vai conversar um pouquinho sobre o que é importante e o que geralmente cai na sua prova de Enem. Tá, galera? Então vamos começar, fiquem tranquilos, tá? O que vocês precisarem podem contar comigo e vamos lá. Gente, história do Brasil, período colonial, tá? Vamos começar. Antes de tudo, a gente tem que entender um pouquinho de qual o objetivo para você chegar e dominar novas terras. Gente, infelizmente, a gente tem uma história que parte do ponto de vista eurocêntrico. O que é isso, professor? O eurocentrismo é o ponto de vista que parte do europeu, ok? O ponto de vista do europeu que veio lá do outro lado para chegar aqui. Infelizmente, nossa história ela passa por essas questões. E aí a gente tem que entender, galera, para conseguir entender o processo de colonização do Brasil, a gente tem que entender quais são as motivações. O que acontecia na Europa, ok? Que levou eles a saírem e cruzar o oceano para chegar até aqui. Isso é importante, tá? Por quê? Uma das coisas que mais cai é esse contato entre europeus e nativos aqui na América. Então vamos começar? Qual é o objetivo de se conquistar novas terras, galera? Primeira coisa, objetivo econômico, gente. Naquele momento, a gente tem estados nacionais se formando e eles querem o quê? Eles querem enriquecer. E para você enriquecer, você precisa ter matéria-prima e você precisa ter novas rotas de comércio, tá, galera? A gente está aqui na passagem da Idade Média para a Idade Moderna com a formação dos estados nacionais. Professor, Estado Nacional, nunca ouvi falar nisso. Ouviu, gente? São os estados, por exemplo, de Portugal, Espanha, que hoje a gente conhece como país. Naquele momento, Portugal e Espanha, eles são os pioneiros a se formarem. Depois vem a Inglaterra, ok? Vem a França também. Mas os primeiros, e são os que são mais importantes para o nosso conteúdo nesse momento, Portugal e Espanha. Qual o objetivo? Economia, tá? Importante vocês gravarem isso na mente de vocês. Logo, se você tem um objetivo econômico, você procura obter lucro que está fora da Europa. Esse lucro que está fora da Europa, gente, ele tem um princípio muito importante, que é justamente a busca por metais preciosos e também especiarias. Metais preciosos, sim, ouro. Sabe aquele meme? Eles chegaram aqui, roubaram nosso ouro e fizeram realmente isso, né? Aconteceu. Então, eles vinham aqui, pegaram o nosso ouro e eles queriam enriquecer a partir disso. Outra questão importante, gente, é a questão das especiarias. Por quê? Professor, especiarias, o que são? Sal, tá? E por que eles queriam tantas especiarias? Primeiro, para salgar a comida, óbvio, né? Mas outra questão importante é justamente conservar o alimento. E quando você conserva o alimento, você dura por mais tempo, tá bom? Então, levem isso em consideração. E onde é que se encontra especiarias, galera? Naquele momento, é importante vocês saberem que as especiarias elas já eram encontradas a partir das Índias, lá no Oriente. Desde as cruzadas já tinha uma rota comercial com as Índias. E a partir dessas rotas a gente tem uma grande troca cultural, tá bom? Então, gente, uma coisa muito importante que é necessário vocês observarem é a questão do homem renascentista. Professor, homem renascentista, eu já ouvi essa palavra, vem de onde? Do Renascimento, tá, galera? Lembrem-se que na Idade Média, o homem, ele tinha uma perspectiva de controle muito forte ligada à igreja. O homem renascentista é o homem que se coloca no centro dessas situações. Ele se coloca no centro do mundo, é o que a gente chama de antropocentrismo, né? Ele começa a questionar os valores a que eles eram impostos. E esses valores que eram impostos a eles, eles questionam. E a partir disso a gente tem uma curiosidade muito maior. Poxa, o que é que eu posso explorar? Onde é que eu posso chegar? Né? Então entenda que a gente tem um homem muito mais curioso que sai da Idade Média para a Idade Moderna. Tá bom? Então essas são as perspectivas mais importantes que eu quero que vocês entendam para a gente compreender o processo colonial. E aí, gente, a gente tem que trabalhar com conceitos. Porque sem esses conceitos, algumas coisas podem perder o sentido. Tá? E aí eu vou contextualizar isso, claro, na explicação, mas eu vou dar uma explicaçãozinha mais breve em relação aos pontos. Vamos lá.
Primeiro conceito, galera, que eu quero que vocês peguem é o conceito de mercantilismo, era o sistema econômico. Lembra que eu falei no slide anterior, questão econômica? Hoje a gente não vive um capitalismo, né? Tentem fazer essa ligação. Naquele momento, no período de expansão marítima, a gente tem um mercantilismo. E o que é isso, professor? Nunca ouvi falar. Calma que eu explico agora. Ó, preste atenção. O mercantilismo é a busca por riqueza e manutenção do poder durante a Idade Moderna. Okay? Lembrem que as questões econômicas são muito importantes nesse quesito. Então, é a busca por riqueza e você mantém esse poder. A partir de quê, professor? E aí a gente entra nos outros conceitos. Olhem só. O conceito que está ligado ao mercantilismo enquanto se chama o protecionismo econômico. Como é que funcionava essa economia naquele instante? A gente tinha uma intervenção direta do Estado na economia, gente. Então a gente tem um pensamento muito mais liberal, né? Liberdade econômica, tal, livre mercado, em alguns pontos, a gente nem tem tanto assim, ok? No entanto, naquele momento, a perspectiva mercantilista, a gente tem um protecionismo econômico. Você protege, você intervém diretamente a partir do seu Estado na economia. Lembrando, tá, gente? Com a formação de Estados nacionais, a gente tem a ascensão do rei e também de uma burguesia que se unem e formam esse Estado, tá? Então, relembrando, o protecionismo econômico diz respeito à intervenção direta do Estado na economia. Vamos para a próxima? Balança comercial favorável. Professor, essa é fácil. Uma balança. Tá, vamos imaginar uma balança comigo aqui, tá? Você percebe que ela pesa para um lado e para o outro. O que é interessante vocês saberem? Que para pesar de maneira positiva, era necessário exportar, ou seja, você vender, você mandar para fora, você escoar seu produto, ao invés de você trazer isso para dentro, ao invés de você importar. Então, a balança comercial favorável é você exportar mais do que você importar. Professor, beleza, mas na prática, para que servia isso? Para você manter sempre os cofres cheios. Quando você exporta mais do que importa, você para de comprar tanto, né? Você vende mais do que realmente compra. Por fim, gente, aqui um conceito muito importante, o conceito de metalismo, a busca incessante por metais preciosos. A gente une tudo isso, galera, lembrando, esses conceitos estão dentro de outro conceito maior, que é o mercantilismo. Então, o mercantilismo é a busca por riqueza e manutenção do poder, o protecionismo, intervenção direta do Estado na economia, a balança comercial favorável, a questão de você exportar mais do que importar, e também o metalismo, a busca por metais preciosos. Isso explica por que vieram para cá e roubaram todo o nosso ouro, tá bom? Vamos lá. Fiquem tranquilos, tá, gente? Vai dar tudo certo. Eu vou guiar vocês nessas questões de história e aí a gente vai resolvendo com calma. E, se Deus quiser, vocês vão estar aprovados no final do ano, tá bom? Continuando. Lembra que eu falei que existiu um homem renascentista que estabelecia trocas culturais, galera? Vamos lá. Por quê? Se a gente analisar o mapa, tá? Vocês percebem que Portugal teve que cruzar o oceano. Beleza, professor, cruzou. Mas eu sei, porque eu já assisti nas aulas de história, que tem um mar Mediterrâneo e ele fica numa posição muito estratégica. Ele fica ali entre a Ásia, a África e também a Europa. Isso mesmo, né? Tá, professor, mas por que Portugal não resolveu explorar a partir de lá? Gente, por quê? Ok? Já existiam duas cidades, vou falar cidades, que são Gênova e Veneza, ok? Duas potências europeias naquele momento, que elas haviam bloqueado o mar Mediterrâneo. Professor, e elas mandavam, sim. Então, quem passasse ali naquele momento, eles teriam que pagar impostos. Existia como se fosse um bloqueio comercial de fato. Professor, mas quando é que foi que aconteceu isso? Desde as cruzadas. As cruzadas que são expedições feitas do Ocidente para o Oriente para a retomada de Jerusalém, conteúdo de Idade Média, gente. Outra coisa importante, vocês têm que relacionar o que vocês aprenderam já na história. Você não pode pegar um acontecimento isolado e tirar ele do âmbito geral, tá? Tem um processo de longa duração de acontecimentos para você compreender o processo que é um pouco mais curto. E que nem é tão curto assim, né? Mas vocês precisam interligar todas essas questões. Então, pessoal, prestem atenção. Já existia uma rota que levava os europeus até as Índias. No entanto, essa rota ela já era dominada por Gênova
e Veneza e também Florença, galera. E lembra daquele homem curioso que eu falei? Professor, lembro. Ainda bem que você lembra. Por quê? É justamente nessas regiões que vai surgir o que a gente chama de renascimento, tá? Então, nessas regiões vai ter o renascimento. Por quê? Porque a gente vai ter muita troca comercial aqui. E troca comercial, ela vai vai trazer muitas trocas culturais também, tá bom? Então, caso algum Estado nacional quisesse chegar às Índias, como por exemplo o Estado de Portugal, eles deveriam passar por outro local. E aí a gente começa a falar sobre as expansões marítimas, tá bom? Gente, vamos lá. Já falando sobre Portugal e também Espanha nesse processo. Percebam que Portugal ela fica naquele pontinho lá em cima, um pouquinho à frente da África, no que a gente chama Península Ibérica, tá? Então ela fica de frente para o oceano para que ela pudesse observar de fato. E o único caminho possível que eles deveriam traçar seria justamente contornando o continente africano, tá bom? E aí, a partir do momento que eles se formam enquanto Estados nacionais, a gente tem um homem curioso ali também, a gente tem uma posição geográfica muito estratégica, então a gente tem, vamos dizer assim, que os astros se encontraram para que de fato eles conseguissem e fossem os pioneiros a explorar o mar, tá bom? E aí, galera, ó, eu marquei aqui no mapa e foi de propósito, porque a gente tem uma série de percursos que são traçados, ok? Até de fato a gente chegar à região que hoje é o Brasil. Por exemplo, essas ilhas aqui que ficam nas encostas da África, né? Portugal e Espanha dominaram, inclusive estabelecendo uma colonização aqui e já estabelecendo a questão da escravidão, plantando cana-de-açúcar, tá bom? E Portugal ela conquista, por exemplo, a ilha de Madeira e Açores, enquanto Espanha já fica com as Ilhas Canárias. Pessoal, isso aqui é muito importante. Prestem atenção, né? Porque quando a gente fala de um tema que é muito sensível e é a escravidão, a gente desumaniza o escravo e ignora as relações culturais que houveram durante esse período, tá? A gente não pode cometer esse erro. E o Enem sabe que, às vezes, você acaba errando nisso. Porque o escravo, por mais que naquele período ele fosse objetificado, de fato, né? Mas ele era humano por trás, ele era um sujeito histórico. E aí, gente, o que é que Portugal fazia? Ela fazia uma espécie de navegação de cabotagem, tá? Aqui no mapa vocês vão observar que Portugal ela não se distanciava tanto da terra. E aí, a partir desse momento, ela colonizou praticamente todo o litoral africano. E a partir dessa colonização do litoral, ela estabeleceu trocas culturais, tá? E também de dominação. Professor, como assim? Ela chegava, por exemplo, em tribos que eram rivais de outras e ela fomentava o conflito naquele instante. Então, não é como se Portugal chegasse aqui e fosse lá... Não, tá? Ela se aproveitava de conflitos por vezes, tá? Os europeus eles fazem até hoje isso, né? Não só os europeus, mas se aproveitam de conflitos sociais, culturais daquela região e fomentam esses conflitos e saem ganhando nessa exploração. Então, por muitas vezes, os escravos eles eram trazidos a partir de outras tribos que saíam como derrotadas nessas lutas, tá? Uma tribo se sobrepunha à outra. E aí Portugal falava, ó, então, você pega esses escravos aqui, manda para mim, eu compro de vocês, tá? Então, nessa relação é interessante vocês saberem que essa relação ela não se dá de graça, ok? E aí, continuando, gente. E aí, alguns nomes importantes, né? Em 1492, Cristóvão Colombo, que era italiano, tá bom? Contratado pelos espanhóis, ele pretendia dar a volta ao mundo. Mais uma vez, procurando novas rotas comerciais. Acontece, gente, que ele errou o caminho. Ele erra o caminho e aí, por engano, ele acaba chegando, de fato, no que seria as Américas. No entanto, ele morre. E ele morre sem saber que tinha chegado de fato às Américas. É tanto que naquele momento não era comum você chamar as Américas, você chamava de Índias Ocidentais. Por muito tempo, a América fica conhecida como Índias Ocidentais. Por quê? Cristóvão Colombo acreditava que havia chegado não nas Américas, mas na realidade nas Índias e tinha descobrido uma rota. Ele inclusive morre pensando que havia chegado. Bom, vamos para uma parte muito importante, tá? Eu quero que vocês liguem todos esses conteúdos. A gente está falando de expansão marítima. É importante vocês perceberem essas questões, ok?
Vamos com calma, respira, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos resolver. Prestem atenção, ó. Lembra que eu falei que é um processo complicado? Em 1493, ok, é assinado a bula intercoitera. Analisem comigo esse mapa. Vocês estão vendo duas linhazinhas sendo traçadas. O que é que a bula intercoitera argumenta aqui? Ela fala o seguinte, ó, que de 100 léguas a oeste de Cabo Verde, ou seja, ela seria de 100 léguas a oeste de Cabo Verde, aqui para a esquerda, tá bom? Esse território seria da Espanha. Enquanto à direita, a leste, o território seria de Portugal. Professor, beleza, entendi. No entanto, eu estou analisando o mapa e estou analisando a primeira linha e estou vendo que, na realidade, essa bula intercoitera, ela para no meio do Oceano Atlântico e aí o que é que acontece? Ela não chega aqui na região das Américas, não. E aí, como é que faz para Portugal? Gente, Portugal não aceita. Né? Ela não aceita porque ela percebe que ela, na realidade, ela para aqui no meio do oceano, não chegando às terras que seriam achadas, vamos falar assim, né? Posteriormente. Tá bom? Ela não aceita e aí aparece o famoso Tratado de Tordesilhas, que ele aumenta, de fato, de 100 léguas para 370 léguas. Isso explica muita coisa, galera. Por quê? Como aumenta de 100 léguas para 370 léguas marítimas, né, ela expande a questão da bula intercoitera e chega a 370 léguas, o tratado ele vai expandir e vai chegar até hoje o que a gente conhece como a região litorânea do Brasil, tá bom? Isso explica por quê? Porque nossos vizinhos daqui da América do Sul, eles falam espanhol. Tá bom? Então, essa divisão ela fica, nesse momento, vai ser muito importante para a gente entender, inclusive, o processo de divisão territorial do Brasil e o processo inicial de colonização. Isso aqui é importante, se liguem, tá bom? Pode cair no Enem. Professor, como é que cai? Geralmente ela cai contextualizada. O Tratado de Tordesilhas aparece e aí fala qual é a importância, tá bom? Como é que se liga, quais são as relações sociais a partir disso. É interessante vocês pensarem a partir disso. Tá bom? E quais são as consequências desses tratados na realidade? Ok? E aí, dando continuidade. Em 1498, o navegador português Vasco da Gama consegue chegar em Calicut, nas Índias. Gente, olha só, finalmente Portugal ela consegue cruzar toda a África, tá, gente? Aos poucos, isso aqui foi quase um século para eles chegarem até o outro lado de fato, tá bom? E aí Vasco da Gama ele consegue contornar. Gente, aqui no sul, vocês estão observando que tem Cabo da Boa Esperança. Por muito tempo não era Cabo da Boa Esperança. Essa região era bem turbulenta e ela ficava conhecida como Cabo das Tormentas, tá bom? E aí só depois, nesse processo de grandes navegações, ele começa a ser chamada de Cabo da Boa Esperança. Mas o que é importante daqui? Vocês perceberem que Portugal consegue, de fato, traçar um caminho, uma rota para as Índias. Então, nesse momento, a gente tem um caminho específico para chegar até as Índias, de fato, e que por muito tempo foi a principal rota. As Américas, o Brasil, como é conhecido hoje, né? Ele não era o primeiro plano de Portugal, tá bom? Lembrando, o objetivo era chegar até o outro lado, no Oriente. E em 1500, tá? E aí já vou tirar uma concepção que geralmente vocês têm. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, ele chega ao Brasil, gente. Já existia gente aqui, tá bom? Já existia muita gente aqui. Então, não foi o descobrimento do Brasil, né? Como forma de garantir o poder do Tratado de Tordesilhas. Outra coisa importante, tem gente que acha que ele achou aqui por engano. Não. O que é que acontece? Lembra do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado anos atrás, tá bom? Em 1494. O que é que acontece? O rei de Portugal fala para Pedro Álvares Cabral passar pelo Brasil e ver como é que está o território, conhecer um pouquinho e ver o que é que pode se explorar. É tanto que ele não fica muito tempo aqui no Brasil. Depois que ele deixa o Brasil, ele vai direto para o que de fato são as Índias, gente, tá bom? Então, gente, vocês percebem que esse processo, ele está ligado em diversos pontos históricos, de fato.
A gente não pode desligar isso. Não pode achar que a história ela é dada, ela tem todo um processo por trás. Afinal, a história é composta por seres humanos. Seres humanos que sentem, que choram, que sentem alegria, que sentem tristeza, que sentem raiva. Não desumanizem esse processo. Tá bom? Então a gente liga sempre essas questões. Então viram como é um processo que demora tempos? Não foi simplesmente, vou navegar aqui e vou chegar lá. Não, tem uma série de interesses e aí eu preciso que vocês unam esses interesses, tá bom? Vamos dar uma pausa, vamos para o intervalo, tá bom? Respirem e aí já eu vou estar de volta explicando um pouco mais sobre o que de fato foi o período colonial. Nesse momento a gente deu uma resumida sobre o período de expansão marítima e aí já no próximo bloco a gente vai relembrar essas questões, claro, resolver questões e também abordar um pouco do que é o período colonial no Brasil. Volto já, galera. Fiquem bem e até já. Abraço! Vamos lá, gente, voltamos. A gente lembrando que a gente está falando sobre o período colonial, só retomando um pouquinho sobre o que foi o bloco anterior, a gente falou sobre o processo de expansão marítima. Desde os conceitos mercantilismo, metalismo, balança comercial favorável, protecionismo. Lembrando que a gente está no intensivo de período colonial. Tudo que geralmente cai no Enem, vocês vão ver aqui as coisas mais importantes para o seu vestibular. Mas lembrando, tá, galera? História é um diálogo entre presente e passado. Isso tem que ser feito, tá bom? Porque o período colonial, gente, ele demarcou e trouxe uma desigualdade que a gente sofre até os dias de hoje. Ok? Você não pode olhar, por exemplo, como os problemas de desigualdade, racismo no Brasil, e não olhar para o período colonial, não olhar para a história brasileira a partir disso. Tá bom? Esse diálogo que é feito entre presente e passado, ele tem que estar presente, não só na prova do Enem, mas a partir da nossa análise, enquanto ser humano mesmo, de fato. Tá bom? Então, não enxerguem a história como aquilo que está no passado. A história é só passado, só decoreba, isso aqui não é tão importante. Não. Tá? História se liga ao presente. E esse diálogo tem que ser feito, ele é importante para vocês entenderem, inclusive, os problemas que se passam aqui no Brasil, tá? Vamos continuar? Continuando, meus amores, bora lá! Gente, chegamos numa parte muito importante, e o Enem gosta muito de cobrar isso. É esse contato entre portugueses e os nativos. Quando os portugueses chegam aqui, já existia cerca de 1.500 povos e cerca de 1.200 línguas diferentes, tá? Troncos linguísticos diferentes, como, por exemplo, o tupi, o macro-gê, os aruaques, tá bom? Então, a gente tem uma diversidade de cultura, diversidade de povos, diversidade de línguas enorme. E esses povos, eles se relacionavam, inclusive, galera, prestem atenção, porque esses povos eles se desenvolviam a partir da sua cultura e eles não eram atrasados em relação aos europeus. Essa concepção ela é impregnada na gente a partir do nosso desenvolvimento histórico, de fato. Mas hoje a gente contesta isso, tá bom? A relação de dominação foi feita, no entanto, isso não quer dizer que Portugal era melhor que os nativos indígenas aqui, tá bom? Vamos lá! E aí, galera, como eu falei, existiam mais de 1.500 povos e cerca de 1.200 línguas diferentes. E essa relação com o outro ela é muito abordada, principalmente porque ela traz a questão do etnocentrismo. Você tem uma etnia que enxerga o outro como menor e você pensa a sua etnia como centro, de fato, de tudo. Isso é o que aconteceu em relação aos europeus. Eu vou trazer alguns exemplos, principalmente da Carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Inclusive, gente, algumas questões importantes, por exemplo, como é que eles se relacionavam? A gente tinha muita prática de escambo. O escambo que são as trocas comerciais, né? E aí já desmistificando outras questões. Os nativos indígenas eram burros porque eles trocavam ouro por espelhos. Gente, vamos lá. Quem dá valor ao objeto é a cultura. Tá? Se você parar para pensar, o dinheiro é um pedaço de papel. A gente troca dinheiro por alimento. Você consegue viver sem um pedaço de papel, não consegue? Mas você consegue viver sem comer? Você consegue viver sem se alimentar? Você consegue viver sem água? E aí quem dá o valor ao objeto é a cultura.
o ouro, o pau-brasil, eles estavam ali de maneira exacerbada, né? Mas lembra da concepção do metalismo, a concepção de adquirir metais preciosos que vinha um europeu, tá? O europeu chega aqui e vê um nativo indígena utilizando objetos de ouro, por exemplo. Mas aquele valor, aquele objeto, aquele metal precioso, não tinha tanto valor quanto tinha para o europeu. Tá? No entanto, um espelho que talvez tivesse para o europeu, tinha mais valor para o nativo. Okay? Então, pensem isso, vocês precisam desmistificar essas questões e analisar isso com um ponto de vista muito mais crítico. Não é porque os nativos eram burros, é porque ele não dava o valor que o europeu dava para o objeto ali presente e comercializado. Quando a gente for ver algumas questões sobre isso, vocês vão entender melhor. Mas espero que vocês já tenham ficado bem claro. Tá bom? Aqui é o exemplo da carta de Pero Vaz, tá? E aí uma das questões de interpretação, tá, galera, é justamente um aspecto cultural que era presente sim, é o aspecto da antropofagia. Professor, o que é antropofagia? Rituais de nativos aqui do Brasil. E esses rituais, eles assustavam de fato os portugueses quando chegavam aqui. Por quê? Os tupis acreditavam que ao se alimentar de carne dos seus adversários, tá, poderiam assimilar a força dos seus companheiros derrotados em guerra. Entendam que para isso, para Portugal, talvez seja canibalismo, isso para um pensamento cristão. No entanto, essa prática para o nativo indígena era um sinal, inclusive, de respeito, um sinal de poder, tá? Um sinal de troca cultural. Você, para rememorar o seu companheiro morto em batalha, você se alimenta da carne do seu inimigo. Então, isso simbolizava um desenvolvimento espiritual para o nativo daquela região. Para o europeu, no entanto, aquilo era visto como algo monstruoso. O canibalismo, tá? Isso no ponto de vista europeu, cristão, eurocêntrico, de fato, tá bom? E aí um exemplo das variedades de troncos linguísticos que existiam aqui no Brasil. Aqui a gente tem um mapa, a gente tem os macro-Gs, que são os troncos linguísticos, os tupis, tá bom? Eita, que eu passei sem querer. Bora, continuando. Os macro-Gs, os tupis, as famílias também que existiam. O Aruac, o Caribe, a Anonami, tá bom? Nambiquara, o Tucano, enfim. Existiam várias culturas, várias línguas que se relacionavam, tá bom? De maneira pacífica ou não. E aí, galera, ó, eu trouxe aqui a interpretação, a carta do escrivão da viagem de Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminho, em 1500. Percebam a narrativa composta aqui. Ali verieis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem, tá bom? Então, ó, para Pero Vaz, ele estava observando uma prática natural para os indígenas, mas para ele não era tão natural, vocês vão perceber isso de acordo com o texto. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas que assim nuas não pareciam mal. Nuas? Perceba que isso causa uma estranheza. Lembrando, para o ponto de vista do europeu, para o nativo era normal, tá? Isso para o ponto de vista europeu cristão. Entre elas, andava uma com a coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma. Perceba a estranheza observada por Pero Vaz. No entanto, essa contraposição da relação com o que é o nativo daqui, tá bom? Esse é o choque cultural que eu quero que vocês peguem. As concepções culturais eram naturais para os nativos, enquanto para o português, né, aquele que se coloca como dominador, que inclusive a cultura é muito mais presente até os dias de hoje, quantos nativos não foram mortos a partir desse contato? Né? Quantas culturas não são destruídas até os dias de hoje? Né? Quantos troncos linguísticos existem até os dias de hoje? A gente tem que problematizar isso, galera. Tá? Não só para o Enem, mas para as suas questões que envolvem o contexto social de fato. Vamos lá.
E aí a gente entra. Professor, tudo isso para a gente começar a falar sobre colônia agora? Gente, tudo isso para a gente começar a falar de colônia agora. No entanto, entendo que faz parte de todo um contexto. E sem isso, algumas coisas não fariam sentido. Tá? E aí, galera, de 1500 a 1534, a gente tem o que a gente chama de período pré-colonial. Professor, pré-colonial, a gente não está falando de colônia ainda? Não. Tá? Na realidade, o período pré-colonial é o período onde a gente não tinha uma organização colonial definida. Lembra lá atrás, quando eu falei que, na realidade, a principal rota que se tinha e o principal canto de trocas de mercadorias eram as Índias, né? O Brasil, ele foi sendo deixado de lado aos poucos, pelo menos em seu início, de 1500 a 1534. Portugal estava muito mais preocupada com o comércio das Índias. Pensa comigo, tá? Era muito mais prático você estabelecer uma rota comercial que já é garantida do que você explorar uma terra nova que você não conhece, tá bom? Então, o Portugal ela deixa de lado, inicialmente, o Brasil. E aí a gente vai ter as expedições guarda-costas. O que é isso? São expedições feitas por Portugal para proteger o seu território. E aí, conhecendo, gente, e de fato analisando o território, o que é que a gente pode explorar, o que é que a gente não pode, o que é que a gente pode observar, o que é que tem aqui, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim. Né? Como é que está, como é que é essa região, de fato? Como é que essa terra é boa para plantio? Né? E aí, nesse processo, gente, o que é importante destacar para vocês? Que o período pré-colonial é chamado assim porque não havia uma organização colonial definida. Professor, quando é que acaba o período pré-colonial? É com o surgimento das capitanias hereditárias. Mas isso é um problema para vocês do futuro, um problema para o professor do futuro. Isso só na próxima aula a gente desenrola, tá? Foquem no período pré-colonial. E aí, galera, vamos lá. Professor, como é que era dado? Eu já entendi que são expedições guarda-costas, mas tinha uma coisa que tinha, gente, ó. Eles instauravam feitorias. E a partir dessas feitorias, que era como se fossem mercados de fato, tá? Pontos comerciais estratégicos na região litorânea, tá? Que ficaria mais fácil de comercializar as mercadorias. E outra coisa importante, o processo colonial no Brasil ele se dá principalmente, inicialmente, o que hoje é conhecido como Nordeste, na área litorânea. Né? Portugal ela chega, e a historiografia muito tempo acreditou que chegou em Porto Seguro, na Bahia. No entanto, hoje a gente já traz outras questões e problematiza isso, e hoje a gente acredita que tenha sido chegado, na realidade, no Rio Grande do Norte, especificamente em Touros, tá bom? Mas, enfim, isso não é tão importante para agora não, só uma curiosidade para vocês, tá? Mas a exploração, ela se dá principalmente, e isso é importante, do litoral do Nordeste. Tá? Essas feitorias eram colocadas aqui e elas serviam para escoar de maneira muito mais fácil o material, as mercadorias, tá bom? Levem isso em consideração, é importante. Gente, qual é a primeira atividade comercial? O pau-brasil. A gente não tem uma plantação de cana-de-açúcar aqui ainda. Então, o pau-brasil era muito importante, tá? Lembrando, a gente não tinha uma organização colonial no formato de capitanias hereditárias, por exemplo. A gente tinha, chegavam aqui, pegavam, principalmente o pau-brasil, e levavam para fora, tá? Sempre pensando nas questões mercantilistas e a balança comercial favorável, o protecionismo, tá bom? E por que o pau-brasil é tão importante? Porque o vermelho ele é uma tintura muito nobre, ele chama a atenção, né? Você percebe aqueles casamentos, essa herança que a gente tem, principalmente vinda da Europa, o vermelho a gente tem uns tapetes, aqueles tapetes vermelhos que chamam a atenção. E aí percebam que essa tintura vermelha, ela, na realidade, é uma tintura nobre. E ela utilizava não só para você fazer suas casas, os barcos, mas também para você produzir a sua tinta e pintar roupas, por exemplo, né? Então, ela servia para produzir uma tintura vermelha chamativa, que era bastante utilizada na Europa para a produção de casas, barcos e também da tintura de suas roupas. Então, o pau-brasil vai ser o primeiro material a ser retirado e primeiro a ser comercializado. A mão de obra, gente, ó, prestem atenção, você precisava de mão de obra para explorar, né? E essa mão de obra vai ser feita principalmente a partir de algumas negociações. Inicialmente, a gente não tem uma escravidão, vai ser mais uma servidão, tá? A mão de obra ela será a solução caseira. O que é que eu quero dizer com isso? Que, na realidade, eram os nativos indígenas. Os índios, né, eles não entendam os índios como preguiçosos, pelo amor de Deus.
Os índios, eles não aceitam a exploração, né? Eles percebem que a mão de obra dele é importante para a manutenção do comércio europeu. E a partir disso, eles começam a fugir, de fato, não aceitar, resistir. Tá? Nunca entenda esse processo como um processo passivo. Os nativos eles não aceitavam, assim como também os africanos que vieram para cá e foram escravizados, eles não aceitavam. Eles davam vários jeitos de resistir a partir dessa exploração. Tá? Não entenda o povo, a classe mais baixa, como bestializada, por exemplo. Né? A gente sempre está resistindo, a gente que é trabalhador, principalmente à exploração. E aí, gente, a gente já está partindo para o nosso finalzinho nessa aula inicial, lembrando uma aula introdutória para a gente discutir sobre conceitos e também sobre a expansão marítima e o período pré-colonial. No entanto, professor, era tudo bonitinho assim, os portugueses vieram e começaram a explorar, estava tudo na paz. Não, gente, não estava na paz não, porque o Brasil ele era alvo, inclusive, de outros estados nacionais que acabavam de se formar, os franceses. Aqui a gente tem um exemplo de francês, e esse exemplo aqui são os corsários franceses. A França, ela queria entrar na expansão marítima e, recorrentemente, o que é que ela fazia? Ela promovia invasões a partir dos corsários. Professor, corsário, eu lembrei de Pirata dos Caribes, é isso mesmo. Os corsários, eles são piratas, no entanto, financiados pelo Estado. O que é que a França fala na prática? Eu estou financiando aqui, no entanto, eu não tenho nada a ver com essa galera não, eles estão indo por interesse próprio, né? No entanto, financiando por trás já para não se meter nesses conflitos. Então, os corsários, eles eram piratas financiados pelo Estado francês. E aqui, gente, uma frase muito emblemática, talvez uma das maiores ironias da nossa história, nas suas falas, né? Aqui é o rei Francisco I, o rei da França, o que é que ele fala? Eu desconheço testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. O que é que ele está dizendo aqui? Eu desconheço na Bíblia, no Antigo Testamento, né, mandamento ou palavras que falam que o mundo deve ser dividido entre Portugal e Espanha. Porque lembrem-se que o Tratado de Tordesilhas, que foi dividido e dividiu o mundo entre os dois, teve o apoio da Igreja Católica. Olha a Igreja aparecendo aí, né? Desde a Idade Média, ou melhor, desde a Antiguidade, ela tem muita influência nessas relações políticas, econômicas, até os dias de hoje, sendo muito importante, né, para nossas concepções políticas, tá, gente? Então, essa aqui é uma frase excepcional, que inclusive cabe na sua redação, tá bom? Resumão, galera, vamos lá? Para você relembrar. Se você não prestou atenção em nada, solta o celular agora e preste atenção aqui em mim, porque eu vou dar um resumão para você em 2 minutinhos. Vamos lá. A expansão marítima ela se deu por interesses econômicos que se perpetuam em conceitos específicos, como o mercantilismo, o protecionismo, a balança comercial favorável e também o metalismo. E aí, gente, essas concepções elas eram abordadas a partir da rota do Mediterrâneo. Prestem atenção, porque já havia uma rota estabelecida e ela era dominada por Gênova e Veneza, obrigando Portugal e Espanha a explorarem para além mar. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao território hoje conhecido como Brasil, tá? E de 1500 a 1534, a gente vai ter o período pré-colonial, que é antes de ter uma organização definitiva ou temporária, que as capitanias hereditárias foram temporárias na realidade, né? Como organização política, mas pré-colonial porque a gente não tem uma organização definida ainda, a gente tem uma exploração do pau-brasil, principalmente a partir das feitorias. A gente tem um choque cultural entre nativos e europeus e a dominação ela é feita principalmente no litoral, a partir do pau-brasil e feitorias, tá? Por fim, a gente falou um pouquinho sobre a invasão francesa, que eles não aceitavam. Isso vai ser importante, inclusive, lá na frente, quando a gente for debater sobre o governo geral. Gente, resumão, tá? 1 minutinho para esse resumão para vocês. Vamos fazer questão, galera? Porque aqui a gente tem que fazer questão. Não tem como fugir disso, tá? Nessa primeira aula a gente vai resolver poucas, no entanto, nas próximas a gente vai trazer bem mais questões. Por quê? Eu quero detalhar muito mais como é que você resolve uma questão de Enem. Ou pelo menos como é que eu resolvo. E aí você pode adotar esse método para vocês. Vamos lá, vamos analisar a questão, a primeira questão, tá? E aí eu já vou dando os macetes para vocês. Pessoal, ó, o Enem ele não vai fugir dessa estética. A gente vai ter um texto base, esse texto ele vai remeter a um período histórico.
tá? Ele contextualizado. Ele não dá o período histórico para você, ele vai dar datas, tá? No entanto, ele é contextualizado e vai requerer sua crítica. Beleza, professor? Li o texto, mas não entendi foi nada, meu irmão. Olha aqui, ó. Não consegui me situar. Gente, olha a parte de baixo, porque você vai ter uma referência do texto. E aí, se você não entendeu o texto, olha a referência. É importante, tá bom? Aqui você vai ter datas, tá? E por vezes, até você pode achar a resposta. No entanto, aí vai para a parte mais importante. Porque você vai ter o texto, claro, a referência. No entanto, o que conduz a sua resposta é essa parte aqui, ó. O comando da questão, galera. Isso aqui vai ser um divisor de águas, porque se você não entender o comando da questão quando voltar para o texto, provavelmente você vai errar, tá? Eles são muito perspicazes nesse sentido. E aí, por fim, a gente vai ter as alternativas. Vamos resolver. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação, tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam, querer pô-los todos diante dos olhos quando querem compreender suas viagens. Professor, não entendi, foi nada desse texto, professor. Dica, gente, se você está fazendo a prova é cansativa, tá? O que é que você faz? E o que é que eu costumo fazer? Quando eu leio a primeira vez e não entendo, eu começo a ler por partes. Eu pego uma vírgula e passo um tracinho. Todo homem de bom juízo, vírgula, ponto final. Bom juízo, beleza. Depois que tiver realizado sua viagem, beleza, um homem de bom juízo que viaja, beleza, estou entendendo. Reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Então, o homem de bom juízo que viaja, ele reconhece que é um milagre você sobreviver. Estou entendendo, professor, assim fica mais fácil, né? A gente indo por partes. Eu particularmente acho, né, quando eu não entendo um texto, tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem ocorrer, que seria coisa pavorosa, aqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens, tá bom? O que é que o texto está passando? Ele está passando um homem que pode ter medo dessa viagem, porque o mar é um canto misterioso, a gente não sabe o que é que se espera. Vamos para o comando da questão, gente. Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa o sentimento. Qual é o sentimento que o relato está trazendo para o leitor? Ele expressa que sentimento? Olha o comando como é importante, né? E aí você precisa saber, o homem curioso, que por mais que ele fosse curioso, ele ainda tinha medo, gente. Lembra que eu falei do Cabo das Tormentas, que a galera não conseguia passar, e aí quando ele passa, ele se chama Cabo da Boa Esperança. Isso aqui é importante vocês saberem. Tá? Porque é a partir disso que vocês conseguem resolver essas questões. E aí, que sentimento é esse? O gosto pela aventura, gente, o texto ele passa isso, na realidade ele passa mais uma sensação de medo, né? Não é um gosto pela aventura, por mais que houvesse. Fascínio pelo fantástico, não é um fascínio, mais uma vez, passa essa percepção de tipo, tá aqui, eu tenho medo, essa viagem é perigosa, de fato, tá? Na realidade, é o desconhecido, eu tenho medo de explorar isso, por mais que explorasse, tá? Letra C, temor do desconhecido. Gente, esse é o gabarito, ok? É o gabarito, temor do desconhecido, e é o que nos leva a pensar a partir do texto. Interesse pela natureza, o texto não fala nisso, não pegue do Enem mais do que ele te dá, e purgação dos pecados, não está falando nem pecado nesse contexto, tá? Aqui, letra C, o gabarito, e aí vamos para mais uma? Vamos para mais uma para a gente fechar esse bloco e aí a gente resolver. Gente, próxima aula eu vou trazer muito mais questões para a gente resolver juntos. Vamos lá. Questão 2, Enem. Em geral, os nossos tupinambás ficaram admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã. Que arabotã o texto vai dizer, mas já adiantando, é o pau-brasil, tá? É pau-brasil. Houve uma vez um ancião de tribos que me fez esta pergunta. Por que vindes vós, franceses e portugueses, buscar a lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeiras em vossa terra? O que é que ele está falando aqui? Ó? Lembra daquela questão de quem dá valor ao material é a pessoa independente muito da cultura, né? Lembra que eu falei isso? Olha como ela aparece aqui nas nossas questões. Quem dava valor para o Brasil, quem dava um fim econômico a ele era Portugal.
Os índios, eles utilizavam o pau-brasil para sobreviver e, por vezes, botar nas suas fogueiras, né? Tanto que ele fala, buscar a lenha de tão longe para vos aquecer. Essa concepção de exploração, a concepção mercantilista que designa lá na frente o capitalismo, tá? Olha eu dando spoiler, mas enfim. O Viajante Francês, aqui a gente tem na realidade a referência, né? Viagem à Terra do Brasil, um texto de Jean Delery. E aí a gente vai ter no finalzinho o comando da questão. O viajante francês Jean Delery, 1534-1611, reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido. Qual é a diferença, gente? Percebam, quem prega valor a determinado objeto é uma cultura, as relações sociais daquele meio, tá? Então o nativo indígena dá um valor ao objeto de uma maneira, enquanto o europeu ele dá outro tipo de valor a esse objeto. Vamos com esse pensamento para as questões, tá? Vamos com esse pensamento para analisar o período colonial e esse contato para com outros, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem, ok? Vocês precisam tirar a questão do preconceito, que é muitas vezes enraizado na gente, de fato. E aí, gente, eu vou começar de baixo para cima, tá? Da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno? Não, né, galera? A gente está falando de aquecer, no entanto, os portugueses eles não tinham esse ideal, e nem os franceses. Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíproca, gente, essa abertura ela é recíproca, a gente acabou de ler a carta de Peru Vaz de Caminha, a gente viu toda a questão, o estereótipo criado a partir dessa visão, né? Do interesse de ambos em explorar uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, os nativos não tinham esse interesse. Pelo contrário, eles perguntam, não tem lenha na sua terra, abestalhado, né? Você não usa isso aqui não? Você não vai pegar do outro lado do mundo para utilizar para você se aquecer, né? B, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, pelo contrário, né, galera? A gente perdeu muitos dos nossos recursos e perde até os dias de hoje. E aí A, do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. É essa questão que é trazida a partir dessa análise, tá? Quem dá o sentido ao objeto é a partir da sua cultura. É um conceito muito pertinente que a gente tem que trazer para essa questão. Meus amores, espero que tenham entendido. Tá? Essa aula vai ficar gravada, vai para o YouTube, né, produção? Vai estar lá no YouTube. Então, qualquer dúvida, revejam a aula importante, cai muito no Enem, tá? Eu trouxe questões aqui, nas próximas aulas eu vou trazer mais questões. Qualquer dúvida, me procura no Instagram, Jaerton Filho, vou estar presente lá e assim que puder eu respondo, tá bom? Obrigado pela aula, meus lindos, meus amores. Cheiro no olho e fiquem bem. Grande abraço e vamos em busca dessa aprovação. Valeu! Bem, School Friends, hoje não é quarta-feira, não usamos rosa e o programa tá chegando ao fim. Ai, não! Mas calma, que tem muito mais vindo por aí. Olha só, para você não perder nada, anota aí na sua agenda. Dias de segunda e sexta-feira, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem muito mais Nota 10 para você. E aos domingos, tem reprise. E olha só, para você não perder nada que vai rolar no Nota 10, segue a gente aí nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!